Olá, estamos aqui mais uma vez reunidos para a continuação do estudo do Livro dos Espíritos. Hoje vamos para o episódio 91. Mas antes, quero pedir ao nosso Mestre Jesus, ao nosso guia espiritual, ao mentor deste trabalho e a todos os nossos guias, para que tenhamos paz, amor e discernimento no estudo deste livro. Obrigado. Estamos então na terceira parte, as leis morais, capítulo 4 da lei da reprodução. E continuamos sobre o tema sucessão e aperfeiçoamento das raças. Ficámos no capítulo anterior, ou seja, no episódio anterior, no episódio número 90, na pergunta 599, hoje vamos para a pergunta 690. 690. Kardec questiona: do ponto de vista físico, são de criação especial os corpos da raça atual ou procedem dos corpos primitivos, mediante reprodução? E a resposta do Espírito da Verdade é a seguinte: a origem das raças se perde na noite dos tempos. Mas como pertencem todos à grande família humana, qualquer que tenha sido o tronco de cada uma, elas puderam aliar-se entre si e produzir novos tipos. Então, estamos a falar aqui, nesta pergunta 690, da origem das raças. E como diz o livro dos Espíritos, a origem das raças se perde na noite dos tempos. E para isso, vejamos que o aperfeiçoamento delas se encontra alicerçado em troncos que, embora diversificados da sua origem, se aliaram entre si, como está na resposta, provendo as transformações proporcionais ao progresso e à necessidade de cada época. No centro de determinadas raças surgem, de tempo a tempo, espécies mais evoluídas que servirão de matrizes para corpos que irão ser mesmo mais aperfeiçoados, que servirão de instrumento para espíritos também mais evoluídos. A esse dá-se a qualificação de tronco das raças. Como, por exemplo, poderemos mencionar Adão, que, embora se tenha tornado lenda para os sofistas, surgiu no mundo há mais de 6.000 anos. E dele surgiu uma raça renovada para receber os espíritos renovados no bem. Dessa linha de pensamento, vejamos que podemos dizer que Jesus é o tronco da raça moral. Ele é o reformador cósmico das criaturas. Ele senta nossas cogitações da evolução que aumenta sempre os nossos sentimentos de amor e de fraternidade. Foram muitos os troncos de raças. Surgiram no centro de todas elas. Ao longo da evolução do homem, cabe-nos estudar, meditar e nesses fenómenos de transformação de todas as coisas. Se o ambiente não se encontrar propício para descobertas e também para revelações, silenciemos e aguardemos, estudando um pouco mais, porque cada um é responsável da sua própria paz espiritual. E Deus por nós. Se encontrarmos nos troncos das raças pontes elevadas para as transformações de corpos físicos, como bênçãos da vida, encontramos em Jesus a luz de Deus. Para as transformações morais, de educação, de aprimoramento para os espíritos, de sorte a ficarmos mais leves, a ficarmos mais brandos em todas as jornadas da nossa vida. O exemplo de Jesus é para nós o ponto alto da esfera do amor. Vejamos o que ele diz, anotado por Mateus no capítulo 11, versículo 30. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
Pois vejamos, quem acompanhar e viver os ensinamentos do Mestre aliviará o fardo e suavizará, perdão, o jugo, passando a viver num mundo mental, com as consciências imperturbáveis de todas as lutas que nos competem para despertar. Hoje, as raças estão se encontrando e produzindo novos tipos entre elas, cada vez mais se proporcionando aos espíritos mais elevados, que hão de habitar a Terra condições suaves, de terem como instrumento de evolução os corpos sutis e adequados. Antes de procurarmos identificar os troncos das raças que marcaram uma época, procuremos sim o tronco do sistema moral de toda a raça humana, que é Jesus Cristo, para que o sol da vida, que vem de Deus, ele se acenda em nós. E dentro dele, o Cristo, o nosso guia. E vamos para a pergunta 691. Qual, do ponto de vista físico, o caráter distinto e dominante das raças primitivas? Pergunta Kardec. E a resposta é a seguinte: desenvolvimento da força bruta à custa da força intelectual. Agora, dá-se o contrário. O homem faz mais pela inteligência do que pela força do corpo. Contudo, faz 100 vezes mais porque soube tirar proveito das forças da natureza, o que não conseguem os animais. É que tendo em conta a pergunta e a resposta, como é óbvio, esta questão 691, falamos do ponto de vista físico, não é? Pois lembremos que as raças primitivas tinham um caráter dominante, que era o desenvolvimento físico. Acreditava-se no mais forte. Aprimorar a força do pensamento, sem aprimorar. Porém, isso ocorria porque os nossos ancestrais não tinham maturidade da alma para compreender o mais elevado. Eles estavam começando a galgar os primeiros graus da escada da evolução, não é? Temos de ter isso em conta. A vida prossegue no ritmo que Deus estipulou. Se a maior inteligência do universo delineou desta forma, é porque é mais certa. Não sabiam os homens animalizados que a força intelectual era algo mais poderoso. Por desenvolver condições de maior capacidade de trabalho, com menos esforço físico. Amanhã, os espíritos, depois de experimentarem todos os caminhos da razão, passaram a entregar os sentimentos para o amor, de modo a compreender que todos são irmãos, com os mesmos deveres e os mesmos direitos, sem que o egoísmo passe a prevalecer em detrimento dos que sofrem de fome e nudez, de sede e de amparo na educação. Nós estamos à porta de grandes acontecimentos morais da humanidade, apesar do mundo estar confuso nesta altura. E essas transformações devem nascer das mudanças físicas para despertar os corações endurecidos. A verdade não pede licença aos homens para tomar o seu lugar de condições mentais dos seres da Terra. Ela, sendo de Deus, tem o direito e, quando preciso, impõe mesmo e domina as almas. Nos momentos atuais, muitos dos sensíveis correm para adorar a Deus nos templos suntuosos, como se Deus e Cristo estivessem morando neles. Em relação a isso, Mateus anotou o que disse o Mestre: pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. E está escrito no capítulo 12, versículo 6
Porque é chegada a época de adorarmos a Deus em espírito e verdade. Não aqui, não, nem noutro lugar, nem acolá. O pensamento é um veículo para falarmos com o Pai. Ele atende às prerrogativas do Filho quando encontra no coração o clima de obediência, de trabalho e de amor. Estamos no terceiro milénio. A caminhar, digamos, para entrar no terceiro milénio. Já dentro do terceiro milénio, como quisermos. Devemos... Onde, porão, se devem processar grandes renovações. E que não aceita as medidas necessárias que se faz, que se entrega à mudança de estágios, porque as ovelhas somente ficarão no rebanho, onde haja sintonia de sentimentos espirituais. O homem atual dá maior valor à força intelectual, mas o seu uso ainda está equivocado. Por querer conquistar as coisas transitórias, esquecendo-se os valores morais do espírito, vindo a sofrer mais por faltar-lhe aquele discernimento. Aquele discernimento onde o amor domina e o amor orienta. É por suas atitudes que o homem não sai efetivamente da classificação dos seres animais, pois ainda lembram esses em muitas das suas atitudes. Infelizmente é assim. Observemos que Jesus, pensando e falando com amor e sabedoria, está dominando todos os corações. Em uma sequência que avança em todas as direções. Devemos procurar esse caminho, onde o mestre é a verdade e a vida. Procuremos nos desligar da força bruta e ganhar terreno na força moral, onde o amor serve veículo para estabelecer a paz nos corações. Do o ponto de vista do Cristo, é só o amor. E vamos para a pergunta 692. Será contrário à lei da natureza o aperfeiçoamento das raças animais e vegetais da ciência? Seria mais conforme a lei deixar que as coisas seguissem o seu curso normal? E a resposta do Espírito da verdade é a seguinte: tudo se deve para chegar à perfeição, e o homem é o instrumento de que Deus serve para atingir os seus fins. Sendo a perfeição a meta para que tende a natureza, favorecer nessa perfeição é corresponder às vistas de Deus. E Kardec volta a reforçar a pergunta. Mas, geralmente, os esforços que o homem emprega para conseguir a melhoria das raças nascem de um sentimento pessoal e não objetivam senão o acréscimo dos seus gozos. Isto não lhe diminui o mérito? E, novamente, o Espírito da Verdade responde: que importa que seja nulo o seu merecimento, desde que o progresso se realize. Cabe-lhe tornar meritório pela intenção do seu trabalho. Demais, mediante esse trabalho, ele exercita e desenvolve a inteligência, e, sob esse aspecto, é quem maior proveito tira. Então, nesta pergunta 692, que é importante, porque estamos a falar do uso e inteligência e não o aperfeiçoamento das raças. Como está escrito nas respostas, nunca será contrário às leis da natureza o uso da inteligência visando o progresso, se a recebemos de Deus para que, sob a força do tempo, fôssemos co-criadores da sua obra. Jesus foi igualmente um portador da sabedoria divina, que vem nos ensinar como empregar todas as nossas possibilidades de servirmos de instrumentos para a nossa própria felicidade. É que tantas coisas não foram descobertas pelos homens da ciência que hoje trazem a paz e o conforto para a humanidade. Foram muitas, não é? Porém, tudo isso é preciso que se desenvolvam paralelamente aos sentimentos de amor.
no sentido que a inteligência não se perca nos caminhos sinuosos. A vida enobrecida é a luz para todas as direções. É justo que compreendamos o valor da inteligência e não empreguemos em rotas contrárias ao bem comum. A ciência, como o advento da doutrina espírita, pode tomar um banho de fraternidade, a fim de que a fé possa alcançar e dar uma força maior à esperança para todos os dias. Não são contrários às leis naturais. Nem o foram em tempo algum. Os esforços do homem e descobertas que elevam as coisas no respeito que pede à própria natureza. Compete a todos nós, no mundo espiritual, que estamos todos, o nosso mundo é um mundo espiritual, mas principalmente aqueles que já desencarnaram, aqueles que estão no mundo espiritual, restantes a nós. Compete a eles também ajudar no que é devido para as descobertas que beneficiam a humanidade. E que os homens estejam à altura de receber as dávidas, sem despertar os seus corações sentimentos contrários à caridade. A perfeição é uma meta de luz no que se refere aos homens. Esses não devem esperar somente de Deus o progresso das coisas, necessário para que as mãos humanas se movimentem para o crescimento de todas as coisas. Tudo estamos fazendo para que o Evangelho caminhe na frente da inteligência, dando-lhe direção, em nome daquele que é a vida. Os grandes cientistas que estão no mundo ou que já passaram por ele não vieram a este planeta por acaso. São por vezes missionários que devem respeitar e olhar por elas, pois às vezes não lhes sobram oportunidades para a prática constante das atividades religiosas. É necessário recordar que nada se perde na vista. Mesmo os que combatem a verdade, quando se aliam a ela, tornam-se gigantes na inspiração divina. Como, por exemplo, poderei citar o apóstolo Paulo, no que se referiu quando Jesus disse a Ananias: vai, porque esse é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Está escrito nos Atos, no capítulo 9, versículo 15. Para sermos salvos de todas as tempestades da consciência, é preciso procurarmos a perfeição. E a perfeição, ela está em sermos retos em tudo o que possa nos acontecer. Em Lucas, no capítulo 18, versículo 26, está escrito: sendo assim, quem pode ser salvo? Fechamos. Nós, para sermos salvos, não é preciso irmos contra a natureza. Basta acompanhá-la nos seus caminhos de progresso. Cada um pode cooperar nas suas mais difíceis operações de amor, onde a verdade não falta. O homem, ainda mais, tem o dever de trabalhar para a evolução das plantas, para a evolução dos animais, naquilo que tenha os seus progressos. Mas é necessário discernir, pois somente a Deus pertence a vida. A vida está em Deus. Nós, homens, animais e vegetais, somos filhos do Senhor. O trabalho dos homens para a perfeição de tudo e deles mesmos é a norma divina, na divina função de enobrecer a própria vida, neste caso. Peço imensa desculpa, só um pouco. E vamos para se mudar de tema.
continuamos no capítulo 4 da Lei da Reprodução, mas vamos falar de obstáculos à reprodução. Desculpem, estou um pouco entupido no nariz. Pergunta 693. São contrários à lei da natureza as leis e os costumes humanos que têm por fim, ou por efeito, criar obstáculos à reprodução? Pergunta Kardec. E a resposta é a seguinte: tudo o que embaraça a natureza e na sua marcha é contrário à lei geral. Kardec volta a perguntar: entretanto, há espécies de seres vivos, animais e plantas, cuja reprodução indevina seria nociva a outras espécies e das quais o homem acabaria por ser vítima. Pratica ele ato repreensível e impedir essa reprodução? Olha bem a resposta do Espírito da Verdade. Deus concedeu ao homem, sobre todos os seres vivos, um poder que ele deve usar sem abusar. Pode, depois, regular por reprodução, de acordo com as necessidades. A ação inteligente do homem é um contrapeso que Deus dispôs para restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza. E é ainda isso o que distingue dos animais, porque ele obra com conhecimento de causa. Mas os mesmos animais também concorrem para a existência desse equilíbrio. Durante o instinto de destruição que lhes foi dado, faz com que, provendo à própria conservação, obstem ao desenvolvimento excessivo, quiçá perigoso, das espécies animais e vegetais que se alimentam. Aqui estamos a falar contra a lei geral. Na natureza se procura o equilíbrio. Usando de todas as formas possíveis. E o homem deve observar a lei natural, suave e harmoniosa. Quando falamos quando se fala aqui da mensagem anterior, a inteligência do homem foi dada para ser usada na conservação do equilíbrio, não é? Como diz o Espírito da Verdade, ajudando as leis da natureza que deixam para os seres humanos a sua parte a fazer. A regulação da reprodução, em certos casos, pertence ao homem, a quem cabe estudar e procurar meios para que a reprodução em excesso não lhe cause mal. É claro que essa regulação não deve vir pela força da vaidade nem inspirada pelo egoísmo. É bom que se envolva nos corações da terra o bom senso de que tudo o que é feito para que se garanta a paz da consciência. Todo aquele que deseja criar embaraços à lei geral comporta-se como Jesus. Para preencher a vaga neste ministério e apostolado do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. Está escrito nos Atos, capítulo 1, versículo 25. O cientista que desvia do seu ministério científico, vendendo os seus valores pelo interesse do ouro, será retirado, indo para o seu próprio lugar de transgressor da lei. Os espíritos encarnados na Terra são os agentes de Deus para ajudarem a obra gloriosa da evolução. Essa é uma lei natural que podemos desviar do curso para o bem comum. Os homens desenvolvem um instinto de conservação, destruindo. Eles mesmos fazem expressar a lei do equilíbrio. Isso também, e assim também, as plantas que atrofiam quando semeadas em demasia, sem o devido espaço para o seu crescimento. Enfim,
Tudo o mais que por vezes tudo aquilo que escapa à inteligência do homem obedece à regulação da força divina. Para que no que se refere à capacidade do homem, Deus deixa para que esses operem pelos traços da sua inteligência. Tudo o que é feito, tudo o que permanece é pela existência de Deus. Compara todas as criaturas agradecer a Ele pela sua presença em tudo. Controlando todos os acontecimentos. Imaginemos um pouco do livre-arbítrio que o ser humano tem, usando levianamente. E se os animais tivessem também? A verdade somente aparece quando estamos preparados para recebê-la. E sobretudo o que eu posso dizer é que Deus nos abençoe. Deus nos abençoe fazendo chegar a nós a sua própria magnânima vontade, para que possamos nos alimentar e dar vazão ao amor. Observemos a nossa palavra. Se a reproduzíssemos sem a disciplina que a mente pode dar, o que seria de nós? Ela precisa ser educada nas diretrizes de amor, do amor e da caridade, para ser mais útil aos que nos ouvem e também para nós próprios. Vamos dar graças a Deus por tudo o que Ele nos deu em entendimento, de maneira que possamos aplicar as nossas forças para a perfeição da vida, clareando os valores que nos foram entregues pelo seu coração amoroso. E convém acreditar que estamos caminhando sempre para a frente. E que em tudo dependemos primeiro de Deus, depois dele foi-nos entregue o resto. Que nós usemos a nossa inteligência e observemos até onde haja a lei geral, para que não sirva de queda para ela, não sirva de obstáculo para ela. Na sua ação divina, se precisarmos de algo mais, tudo nos irá pela lei da misericórdia e por acréscimo de vida. Não podemos esquecer disso. E vamos à pergunta 694. Que se deve pensar dos usos cujo efeito consiste em obstar à reprodução para satisfação da sensualidade. Isso prova a predominância do corpo sobre a alma e quanto o homem é material. Nesta pergunta 694 falamos de atos animalizados, não é? Há muitos laços que prendem a alma às paixões inferiores, como os mais variados processos que a sensualidade usa para a sua satisfação, embriagando os sentimentos de sensações grosseiras. É pois nesse sentido que o espírito é considerado animal, mesmo com vestimentas diferentes destes. No entanto, as suas investidas no campo dos desregramentos são as mesmas, ou por vezes piores. A doutrina do espírito surgiu no mundo, como nos refere a codificação, para educar e instruir. Não devemos cansar de repetir essas duas máximas, que fazem do espírito um verdadeiro cristão, quando ele toma a sério esses preceitos de luz. O homem, quando olha somente para baixo, esquece de sentir o espírito que domina a matéria. Ele é animalizado, ocupando a sua mente com a apologia de que a carne precisa de carne e que as satisfações inferiores o distraem. Nós estamos aqui contra a prática do sexo que sabemos que ser a força da continuação da espécie, mas somente contra outros que desregramento do mesmo, que pode levar à loucura e ao fascínio.
O excesso das sensações pode embriagar a alma em caminhos de difícil recuperação. Convém anotar as necessidades do espírito que já acordaram para a luz, a autoeducação, em todos os rumos da disciplina, para que no amanhã sintamos necessidade e facilidade de acompanharmos Jesus. Mesmo se já foi conquistada certa educação na área do sexo, não se deve vangloriar por esse feito de boa vontade. E se já vive esse equilíbrio, ele mesmo só precisa, por si só, irradia a grandeza da alma. A verdade não precisa dos jornais e não pede aos outros meios de comunicação para se revelar. Ela, sendo verdade, já tem os seus métodos de anunciação, que já... E se já somos equilibrados, que sejamos para nós mesmos. Mesmo educando a poderosa força sensual, existem muitas outras que não podem, mas deverão ser disciplinadas, que não se sabe quando elas estarão domesticadas. E quando observamos nos meios espirituais que ansiam antes consolidar a educação e voltam atrás envolvendo os sentimentos que se põem vencidos. Agora, como é que se pode explicar o que não se consolidou com Cristo? O silêncio, em muitos casos, é força poderosa. Deixemos que os outros cubram as suas virtudes, sem a nossa voz e sem que a nossa voz não participe na defesa própria. A vanglória pode ser a perda do que já foi conquistado. Não inventemos meios ilícitos para uma coisa tão séria como é o da reprodução. E não desmoralizemos os seus valores para a nossa própria satisfação. A natureza tudo fez sob as bênçãos de Deus para a glória da vida. Se os nossos pensamentos estão soltos do campo da sensualidade, procuremos Jesus. Ele nos dará de orientações para o nosso equilíbrio moral e espiritual. Que Deus nos abençoe no esforço de educar o sagrado santuário da vida, de onde gera a reprodução. E vamos mudar de tema. Falamos de casamento e celibato. Pergunta 695 do Livro dos Espíritos. Será contrária à lei da natureza ao casamento, isto é, a união permanente de dois seres? E o Espírito da Verdade diz: é um progresso na marcha da humanidade. Então, aqui nesta pergunta 695, vamos falar de casamento. O casamento, sendo uma simples união, é a lei natural de todos os seres, em todos os planos da vida, mesmo nos planos espirituais mais próximos à Terra. Os espíritos se unem para as tarefas sagradas do aperfeiçoamento. Observemos a natureza. As pedras se unem, oferecendo maior segurança e firmeza à própria terra. As árvores juntas aliam as suas forças para a purificação do ar e a transmutação dos elementos, proporcionando melhoria de vida. Os animais andam unidos segundo a sua espécie, para que não falte o crescimento, reproduzindo-se na ordem a que pertencem. E os homens não poderiam fugir à regra estabelecida pela lei do crescei e multiplicai. Crescei, sim. Para observar a espécie dentro de certas normas, surgiu na sociedade o que chamamos o casamento. Instituição essa que assegura e dá caminhos novos ao amor dos que convivem juntos. A família constitui a célula da sociedade. Desmanchando a primeira, desmorona-se a segunda. O casamento é semente de amor, que no amanhã se deve entender universalmente.
A formação de um lar é o ponto alto do progresso da humanidade. A família é uma escola onde aprendemos a vencer nós mesmos, para depois entrarmos na universidade, constituída dos povos e onde os professores são pais e filhos, irmãos e parentes. Quem não aprender a amar os mais próximos, como poderá entender os mais distantes? Então comecemos dentro da própria casa, que é a porta para descobrirmos o amor universal. Certas pessoas equilibradas pregam por todos os ventos contra o casamento e tentando desmanchar essa instituição sagrada, onde dois seres se unem, dando oportunidade para a chegada de outros espíritos à Terra. Porém, o vento leva as suas palavras por lhes faltar a verdade. Esses nossos irmãos fundamentam as suas emoções com capa de ideal de proselitismo escandaloso e nas paixões inferiores de modo a fazer desaparecer compromissos e a tirar dos seus caminhos a responsabilidade. Mas nada consegue fora da lei da harmonia e do desequilíbrio, porque Deus, com os seus planos de luz, permanece inabalável pela luz do amor. Se nós ouvimos e escutemos o chamado do Mestre para a educação dos nossos sentimentos e pela harmonia de todas as coisas, claro. Sejamos sempre ordeiros em tudo, na justiça e no amor. E só a nossa missão for casar, que descubra-se os nossos deveres na honra e no trabalho, porque Jesus voltará e aparecerá, desta vez dentro de nós, para nos saudar com amor. A paz seja convosco, e a paz do Senhor, para Ele aparecer na nossa intimidade, permanecerá eternamente. Lucas escreveu no capítulo 12, versículo 43. Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Pois, que o Senhor nos encontre sempre fazendo caridade e amando todas as criaturas. Jesus disse que no céu não se casa, nem se dá em casamento. No entanto, isso é no céu, ou seja, nos mundos elevados, onde todas as leis se fundem no amor. Em planos elevados, o espírito se encontra despido do corpo material. E se ainda carrega o corpo de desejo, esse se encontra pelas circunstâncias espiritualizado. Enquanto o homem não alcançar a perfeição dos seus sentimentos, ele precisa ligar-se pela lei humana. É respeito à lei de Deus, de modo a que o amor divino eleve todos os sentimentos. O casamento é um meio de se educar para os que desejam aprender. E vamos à pergunta 696. Que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? E o Espírito da Verdade responde: seria uma regressão à vida dos animais. E Allan Kardec faz um comentário a esta pergunta, que é o seguinte: o estado de natureza é o da união livre e fortuita dos sexos. O casamento constitui um dos primeiros atos do progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se observa entre os povos, e se bem que em condições diversas. A abolição do casamento seria, pois, regredir à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais, que lhe dão exemplo de uniões constantes. Pois, aqui nesta pergunta, tudo se aponta para a abolição do casamento como tema. E como já vimos, tanto nesta resposta, como também neste comentário de Kardec, a abolição do casamento na Terra seria um desastre moral no seio da sociedade. O casamento torna-se um meio onde a harmonia estabelece.
não somente para a reprodução ordenada, como para o trabalho de amizade e de perdão. Unissem-se almas em comunhão da terra, de modo a aperfeiçoar os seus sentimentos e despertar os seus valores, crescendo dos deveres ante os seus familiares. O médico de hoje pode ser um neto de amanhã. E em outras épocas um filho. Abolir essa instituição que somente faz o bem é regredir à animalidade. Nós merecemos nos caminhos da educação e da disciplina, porque a evolução é demorada. Ninguém é criado já desenvolvido em todas as suas qualidades espirituais. Ninguém. Convém recordar que precisamos de tempo. Precisamos de eras sem fim da reprodução da perfeição espiritual. Somente Deus não precisa despertar qualidades, pois Ele já é a luz de toda a criação. Se ainda estamos dando passos incertos, procuremos pelo que se pode firmar nosso andar. Se ainda duvidamos dos que já aprendemos, busquemos Jesus. Ele verdadeiramente é o caminho, é a verdade e é a vida. Quem não sabe dessa realidade, não é? Todas as leis de Deus estão firmadas dentro das consciências. O que fazer para compreendê-las? Consultar esse reino do Senhor que se encontra dentro da nossa vida. O verdadeiro livro escrito por Todo-Poderoso está na nossa intimidade. E as suas letras de luz projetam-se constantemente nos corações pela força do próprio Criador. O casamento corno-instituição. A união de dois espíritos visando a constituir uma família, obedece às leis divinas e às leis humanas não têm o direito de desfazer. Por modo que não são mais dois, porém uma só carne. Mateus, no capítulo 19, versículo 6, escreveu: Portanto, o que Deus ajuntou, não os separe os homens. Deus fez o homem e a mulher para que eles, no reino da carne, prossigam juntos, com tarefas definidas na sociedade. Por que separar? Por criar mudanças na ordem já existente, de modo a que surja a indisciplina? Os animais que se encontram na retaguarda evolutiva dão inúmeros exemplos de fidelidade e de união na simplicidade da natureza. Os homens devem obedecer ao estatuto divino, cumprir a lei e a sua justiça, e o resto virá por misericórdia. Cada vez que na Terra sobe mais na sua escalada aos mundos elevados, os comportamentos humanos devem sofrer mudanças no sentido do aperfeiçoamento. Assim como os homens, assim também como os animais. Só que esse obedece ao progresso sem lentidão que oferece o Estado de quem não alcançou o raciocínio. Procuramos entender melhor os deveres da família e dentro de todos os acontecimentos, porque quem busca, acha, e quem bate, abrir-se-á. A abolição do casamento seria uma regressão da humanidade. Uma confusão por faltar respeito uns para com os outros. Somos pelas mudanças em vários aspectos, notadamente nos mundos elevados, onde o amor é a força dominante de todos os empreendimentos. O casamento, no nível em que se encontra o planeta, ainda deve permanecer muitos séculos, para sofrer algumas mudanças de modo a que a consciência não grite, como sendo o tribunal que sabe acusar e defender, pois ela reflete a perfeição daquele que é a vida. Lembramos que o nosso Mestre Jesus é a nossa esperança. Ele assistiu ao nosso desabrochar, digamos assim. Não desabrochar, perdão, desabrochar, digamos, para a luz da razão. Por isso, não poderemos seguir mundo afora sem a sua assistência. Até nos tornarmos adultos e passarmos a caminhar por nós mesmos quando entramos na faixa de um grande filósofo, disse: conhece a ti mesmo, pois conhecendo a verdade, nos tornaremos livres. E continuamos sobre o tema casamento e celibato. Vamos à pergunta 697. Está na lei da natureza ou somente na lei humana
A indissolubidade absoluta do casamento? Pergunta Kardec. A resposta é a seguinte: é uma lei humana muito contrária à da natureza. Mas os homens podem modificar as suas leis. Só as da natureza são imutáveis. A indissolubidade do casamento. Então, nós não podemos dizer que o casamento é indissolúvel. Separar os que Deus ajuntou é bem diferente de separar os que os instintos inferiores uniram. O problema sério do casamento é a sintonia para a afinidade espiritual. Os que se unem por amor verdadeiro, nada no mundo faz separar, nem mesmo a desencarnação, pois os espíritos continuam juntos por vibrações espirituais. As leis de Deus, como já sabemos, porque já falámos disto várias vezes, são imutáveis em todas as suas ações diante dos homens. Coisas e mesmo no seio dos próprios. Espíritos puros, no entanto, para cada ser elas se apresentam de acordo com a evolução que já foi conquistada. Se bem vivemos, bem recebemos o merecido, pela forma de amor na qualidade da justiça. As leis humanas são mutáveis, pelas mudanças de comportamento das criaturas. Compete a cada um esforçar-se para melhorar. De todas as mudanças, operar-se-ão na sua intimidade. E cada vez mais conhecer-se a lei natural. É sempre protetora, pois para isso ela foi criada. Tudo o que se une por sintonia tem laços duradouros. Porém, a união por interesse é passageira, porque não existe amor e se encontra sob a influência do egoísmo. O casamento é uma lei natural, para que a sociedade firme os seus alicerces na comunhão de ideias afins. Quando um dos cônjuges foge e determinados preceitos de harmonia do lar aparece, pela força da necessidade, o divórcio. Os cônjuges pedem uma separação e Deus permitiu que isso fosse estatuído por lei. No entanto, ela pode desaparecer quando as criaturas se conscientizarem dos seus defeitos e passarem a amar sem exigências e com nobreza dos corações. A indissolubidade do casamento é a oposição humana. A indissolubilidade do casamento é a imposição humana, contrária à lei natural, porque tudo se encontra movendo em mutações variadas. Compreendemos, pois, que o amor é universal, a própria lei da Terra. Dá essa garantia somente enquanto vivem as duas criaturas. Depois de se encontrarem livres da matéria, elas poderão permanecer unidas pelos seus sentimentos, pela sintonia que o amor faz gerar. Há muitos casamentos provas. Há casamentos de interesse, há casamentos por missão. Estes últimos são os casos, casamentos por missão. O certo seria que cada um amasse o mais que pudesse aquele que consigo vive no lar. Porque do amor sai a inspiração do que se deve fazer, das responsabilidades de cada um diante dos compromissos assumidos no céu e na terra. Somente o que não se desfaz são as leis de Deus. O que ele fez é eterno, por ele ser onisciente em todas as suas operações divinas. Jesus está sempre orando por nós, esperando a nossa conversão à obediência da harmonia universal. Em Lucas capítulo 22, versículo 32, está escrito: Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. O que disse Jesus a Pedro é o que devemos chamar quando nos convertemos. Devemos procurar os nossos irmãos caídos e fortalecermos a eles.
Quantos lares se encontram em decadência? Neste mundo atual, muitos e muitos. Ou seja, nós devemos fortalecer esses companheiros em prova. Pela força do exemplo e não por palavras. Moisés, na qualidade de legislador, instituiu certas regras humanas pela dureza dos corações, mas não como sendo lei de Deus dentro da imutabilidade que elas representam. É muito bom e muito importante que nós possamos ler, mas não ler só, mas estudar os livros. Mas melhor é o entendermos em espírito e verdade. O tempo, juntamente com o progresso, modificam todas as coisas na altura da evolução alcançada pela sociedade. Isso é justiça, isso é amor. E passamos à pergunta 698. O celibato voluntário representa o estado de perfeição meritória aos olhos de Deus? E a resposta do Espírito de Verdade é a seguinte: não. E os que assim vivem por egoísmo desagradam a Deus e enganam o mundo. Então, o celibatário é este tema para esta pergunta 698. O celibatário pode estar certo se verdadeiramente ele deixou de contrair matrimónio por não ter essa tarefa de construir um lar. Podemos ver muitos deles da terra por provas, por oportunidades de descanso, com esse tipo de compromisso, ou por missões, pois, estando livre dos compromissos familiares, desempenha melhor o seu papel a favor da sociedade. Entretanto, o celibato, em favor de si mesmo, como egoísmo, e não para ajudar aos que formam a família, não é aceito como virtude, visto que a renúncia nesse caso é somente a favor de si mesmo. É usura e, portanto, condenado pela consciência. Estando no mundo, o espírito deve, por obrigação, dar pelo menos o que recebeu dos seus ancestrais. Se eles renunciassem ao casamento, ele não iria nascer. Ele não teria a oportunidade que agora tem. Devemos renunciar, sim, mas à mentira, à inveja, ao orgulho e à vaidade, ao egoísmo, ao ódio e a outros tantos defeitos que podemos anotar nas linhas da nossa vida. Podemos renunciar à união por essas imperfeições, que isto será do agrado da espiritualidade que nos acompanha, nos ajudando a viver. Nas oportunidades de redenção espiritual, como seja o casamento, quando os pais de hoje dão graças aos seus filhos, que têm por lhes poder ajudar, até mesmo a andar, a comer, a vestir, a ter um abrigo. Além disso, a família é abençoada pelas portas de amor que se reabrem para a eternidade. Relembramos aqui a pergunta e a resposta de número 598 do Livro dos Espíritos, para haver um maior esclarecimento. O celibato voluntário representa um estado de perfeição meritória aos olhos de Deus? E a entidade espiritual responde ao codificador: não. E os que assim vivem por egoísmo desagradam a Deus e enganam o mundo. E quem desagrada a Deus está desagradando a si mesmo, fazendo dívidas para o resgate no amanhã. Os que enganam o mundo têm de voltar para reparar esse mal feito. Jesus desafiou os mais sólidos hábitos sociais judaicos, permanecendo liberado nos laços matrimoniais, sem com isso perder a sua dignidade, como afirma Paulo. Porque com grande poder e conveniência publicamente aos judeus, provando nos meios da Escritura que o Cristo é Jesus. Isto está escrito nos Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 28. Jesus, na verdade, era celibatário, como Paulo também o era. No entanto, tinha uma missão divina entre os homens e fez de Paulo um dos seus mais lúcidos discípulos na solidificação do Evangelho.
Muitos outros missionários dos céus foram celibatários por mandato divino para anunciar o Evangelho de Jesus, livres de certos compromissos. Não é o mesmo caso ser solteiro por egoísmo, engrossando a fileira dos acomodados. E esses, as próprias consciências se encarreguem de cobrar, porque não fizeram o que deveriam fazer. O casamento é a oportunidade divina para as criaturas. Não compete a nós julgar os celibatários, porque somente os céus sabem quais os que vieram ao mundo para não casar. E Deus pode dizer claramente aos homens, pelas portas da consciência, que devem ou não contrair matrimónio constituído, família. E vamos à última pergunta de hoje. Pergunta 699. Da parte de certas pessoas, o celibato não será um sacrifício que fazem com o fim de votarem de modo mais completo ao serviço da humanidade? Pergunta Allan Kardec. E a resposta do Espírito da Verdade é a seguinte: isso é muito diferente. Eu disse por egoísmo. Todo o sacrifício pessoal é meritório quando feito para o bem. Quanto maior o sacrifício, tanto maior o mérito. E Allan Kardec faz um comentário sobre esta pergunta. Não é possível que Deus se contradiga, nem que ache mau o que ele próprio fez. Nenhum mérito, portanto, pode haver na violação da sua lei. Mas se o celibato em si mesmo não é um estado meritório, outro tanto não se dá quando constituir, por renúncia às alegrias da família, um sacrifício praticado em prol da humanidade. Todo o sacrifício pessoal, tendo em vista o bem e sem qualquer ideia egoísta, eleva o homem acima da sua condição material. Aqui nesta pergunta 699, estamos a falar de celibato e de sacrifício. Eu relembro que o Livro dos Espíritos é um código valioso nas nossas mãos e representa grande volume de sacrifício do codificador para realizar esta obra benfeitora. Muitos espíritos puros cooperaram na composição deste livro, pois ele tem um grande mérito de instruir a humanidade acerca das leis de Deus, com mais profundidade do que as outras religiões e filosofias espalhadas pelo mundo inteiro. O celibato, quando em caráter de sacrifício para beneficiar os seres humanos, é muito meritório. E um exercício benfeitor para o coração de quem o faz. Tudo no mundo da alma é dirigido por sentimentos. Eles é que dão mérito ou demérito aos seus passos. O celibato é nobre, quando o celibatário se priva da constituição de família para ajudar uma família maior. Quando o seu amor cresce de maneira que atinge a humanidade. Eis aí a consciência que se ilumina com trabalhos de ordem superior. No entanto, ao entrar o egoísmo, a vaidade, as paixões inferiores, desaparece o mérito. Vemos vários tipos de celibato no mundo dos homens. Uns que não se casam para aproveitar a vida mais livremente, que chamamos vida de espero. Outros para não gastarem o ouro que se juntaram e que juntaram, neste caso, embora às vezes com sacrifícios, e outros ainda para manter o que eles chamam de pureza, sendo a castidade como um ponto de desculpas. Vemos vários tipos de celibato. Mas para maiores elucidações vamos ler a resposta que os espíritos sob a este Jesus emitem à pergunta do estudo. Isso é muito diferente. Eu disse por egoísmo. Todo o sacrifício pessoal é meritório quando é feito para o bem. Quanto maior o sacrifício, tanto maior o mérito. Então, ser celibatário nada acrescenta na pauta da vida da criatura.
necessário se faz o porquê desse sacrifício e qual o seu objetivo. Desde quando é para o bem da humanidade, é a luz que se transforma na paz do coração e na tranquilidade da consciência. Porém, quando é para a sua satisfação pessoal, é pedra de tropeço nos caminhos já tortuosos da vida de quem o faz. Em tudo o que fizerdes, principalmente em sacrifícios, sede zeloso e fervorosos em espírito, diz Paulo. Isto aos Romanos, no capítulo 12, versículo 11, onde está escrito: no zelo não sejais rimosos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. O mérito maior é, pois, daquele que carrega consigo no centro da própria vida. O quê? O amor. Quem deseja ser celibatário deve procurar saber porquê, não é? Não é porquê, mas é o porquê. E analisar as suas intenções para ver se respondem aos ideais de Jesus. É bom que nos lembremos das grandes vidas que desataram certos laços de família para servir a humanidade com grande zelo, como no caso de Buda, Francisco de Assis e dezenas de outros que não precisa, que acho que não é preciso mencionar os seus nomes, homens que sacrificaram alegrias pessoais para lembrar à humanidade, pelo exemplo, as leis de Deus e lutar por elas. Outros para aliviarem o seu país, o seu povo, das opressões dos gananciosos. Nós estamos incentivando as pessoas para o caminho do abandono do convívio familiar. Deve-se observar se está sendo chamado e escolhido por Deus para tais e quais finalidades. É que não se pode deixar que os familiares sirvam de pedra de tropeços para o dever. Agarrar-se em demasia às coisas transitórias é esquecer as eternas. Façamos um convite, por exemplo, aos nossos familiares para servir o Senhor. Como pretendemos fazer? Que Jesus nos abençoe nas nossas decisões. Devemos orar e vigiar. Para não cairmos em tentações de esquecermos as obrigações espirituais, sendo celibatários ou consorciados. E vamos ficar hoje por aqui. Ficamos na pergunta 699. E no próximo episódio, no episódio 92, vamos para a pergunta 700 e vamos falar de outro tema. Vamos falar da poligamia. Mas, neste momento, quero agradecer ao nosso Mestre Jesus, ao guia deste trabalho, aos nossos amigos espirituais, por nos terem permitido um momento de paz, um momento de amor, um momento de discernimento, para que eu espero que todos possam ter entendido da melhor forma estes comentários às perguntas do Livro dos Espíritos. Um livro que nos mostra Deus, que nos mostra Jesus, que nos mostra que Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Um livro bastante importante para o nosso conhecimento das leis divinas, das leis que regem os homens e não das leis impostas por eles. Jesus, ficai sempre em nossos corações, agora e sempre. E que assim seja. Obrigado por estarem comigo neste episódio 91. Voltarei dentro de um par de dias para o episódio 92. Obrigado, muita paz para todos vós.